Razão e proporção. A ideia de proporção e sua aplicação em geometria são bastante antigas. Aproximadamente em 600 anos antes de Cristo, Tales, matemático e comerciante da cidade grega de Mileto, desenvolveu um dos grandes trabalhos mais importantes sobre esse assunto. Conta-se que Tales, em uma das suas viagens ao Egito, foi desafiado a medir a altura da grande pirâmide de Quéops. Com apenas um bastão e aplicando os conhecimentos que tinha sobre os segmentos proporcionais, Tales venceu o desafio. Ele sabia que a razão entre a altura da pirâmide e o comprimento da sombra projetada aumenta pela metade do comprimento da aresta da base da pirâmide. Era igual à razão entre a altura do bastão e o comprimento da sombra que ele projetava. Bastava, portanto, realizar os cálculos. Vocês viram que eu fiz questão de colocar a palavra razão bem grande e ela em negrito. Por que eu fiz isso? Porque a razão em matemática ela tem um sentido. Que sentido é esse? Ela significa uma operação. Razão tem a ver com divisão. Veja bem, aqui nós temos a pirâmide, a nossa altura da pirâmide, que ela vai do topo da pirâmide até o centro da pirâmide. Aqui o Sol, a sombra projetada. Olha aqui a nossa sombra da pirâmide. E aqui, o que ele fez? Com essa mesma luminosidade, ele pegou apenas um bastão pequeno, fez a medida dessa altura aqui, relacionada com a sua sombra. Veja bem, a razão entre a altura maior pela altura menor, pela sombra maior e pela sombra menor, tem alguma associação. O que significa isso? É que elas têm uma proporcionalidade, um coeficiente proporcional. Dados dois números reais A e B, com B diferente de zero, chama-se razão entre A e B o coeficiente de A por B, ou seja, A dividido por B ou A dividido por B. Galera, toda vez que eu falar a palavra quociente é o resultado de uma divisão. Então, se eu falar quociente, qual a operação que vocês estarão ligados? A uma divisão. Quatro números dados nessa ordem são proporcionais quando a razão entre os números é igual à razão entre os dois últimos. Eu vou dar exemplos sobre isso. Toda proporção é uma igualdade entre duas razões. Portanto, quando quatro números são proporcionais, eles formam uma proporção. Exemplo. Determine a razão entre os números 14 e 20. Se eu quero a razão, eu quero a divisão entre 14 por 20. Olha o tracinho da divisão aqui. 14 é um número par, 20 é um número par. Todo número par divide por 2. Fiz a simplificação e cheguei numa fração irredutível. Metade de 14 dividir por 2 significa calcular a metade. Metade de 14, 7. Metade de 20, 10. A razão, então, 7 décimos. 35 e 50. 35 por 50, eu vejo que todo número terminado em 5 e 0 são divisíveis por quem? Por 5. Então, eu vou fazer a divisão por 5. 35 dividido por 5 dá 7. 50 dividido por 5 dá 10, como resultado. Cheguei à minha fração irredutível. Lembrando que essa fração é equivalente a essa. E seu modo irredutível é qual? 7 décimos, ou seja, 0,7. Estão vendo que nossos valores são iguais? Então, eles têm a mesma proporção. Isso que eu estou querendo dizer. Toda proporção é uma igualdade entre duas razões. Portanto, quando quatro números são proporcionais, eles formam uma mesma proporção. Aqui.
Se eles têm a mesma igualdade, eles formam a mesma proporção. A razão entre 14 e 20 é igual à razão entre 35 e 50. Portanto, nesta ordem, eles são segmentos proporcionais. Razão entre segmentos. Chamamos de razão entre segmentos de reta a razão entre os números que expressam medidas desses segmentos, sempre tomados na mesma unidade. Se estou trabalhando com centímetros, sempre em centímetros. Se estou trabalhando em metros, sempre em metros. Ou quilômetros, sempre em quilômetros. Não faço associação entre medidas diferentes. Exemplos. Se o segmento AB mede 6 centímetros e o segmento CD mede 12 centímetros, vamos descobrir a razão entre eles. AB está para CD, igual. 6 está para 12. Bom, observem, centímetros, centímetros. Estamos na mesma unidade. Vocês concordam comigo que 6 é a metade de 12? Então, dá para simplificar por quanto? Por 6. 6 dividido por 6, 1. 12 dividido por 6, 12. Ou a razão procurada é igual a quanto? A metade, ou seja, 0,5, que é meio. Qual é a razão entre os segmentos AB e DE, com AB valendo 60 centímetros e DE 2 metros? Observem, as unidades aqui não estão compatíveis. Primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar as duas medidas numa mesma unidade. Ou seja, AB vale 60 centímetros, DS vale 2 metros. O que eu tenho que fazer? Transformar o segmento DE em centímetros, que vale quantos centímetros? 200 centímetros. Então, AB está para DE, assim como 60 está para 200. O que eu fiz aqui? Simplifiquei novamente. Posso cortar aqui um zero com um zero, porque eu estou dividindo por 10. E depois eu vou simplificando por 2, porque todos os dois números são pares. 6 dividido por 2 é igual a 3, 20 dividido por 2 é igual a 10. Olha aqui, 3 décimos, ou seja, 3 dividido por 10. E 3 dividido por 10 nada mais é do que 3 décimos. Muito fácil. Atenção! Como as medidas de dois segmentos são sempre expressas por números positivos, a razão entre dois números também é um número real positivo. Como a razão é um número real, ela pode ser um número racional. Nesse caso, dizemos que os segmentos são comensuráveis, ou seja, AB dividido por CD é igual a meio, então AB e CD são segmentos comensuráveis. Por quê? 1 dividido por 2 é o quê? É a razão, é o resultado que eu obtive, mas é um número racional. Ele é um racional. AB dividido por DE, que é igual a 3 décimos, então esses segmentos são comensuráveis, são números positivos e números racionais, porque ele é resultado de uma divisão. Agora, veja bem, se ele não é comensurável, ele passa a ser incomensurável. O que significa isso? Peguei um segmento MN dividido por PQ, raiz quadrada de 2. Gente, raiz quadrada de qualquer número primo, lembrando que o número primo é aquele número que tem apenas dois divisores, um e ele mesmo, e a raiz quadrada de um número primo é um número irracional, dividido por 5, ele vai ser um segmento que incomensurável, porque ele não é um número racional. Ele é um número, o resultado disso aqui é um número irracional. Escala. Isso aqui que mais me interessa, porque é uma das questões que mais cai no Enem, tanto para a matemática quanto para a geografia. Um caso típico do uso da razão entre dois segmentos é a escala. A escala nada mais é do que a razão, olha, novamente eu falando sobre razão, entre o comprimento do desenho pelo comprimento real. Trabalhando por fórmula, escala é igual ao comprimento do desenho dividido pelo comprimento real, desenho dividido por desão.
Vamos para exemplos? Em um mapa, a distância em linha reta entre Petrópolis e Vassouras, cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, é de 0,6 centímetros. Sabendo que a distância real em linha reta entre essas duas cidades é de 57 quilômetros, qual foi a escala usada nesse mapa? 57 quilômetros, transformando em centímetros, observe, nós temos que transformar em unidades compatíveis. Aqui está em quilômetros e aqui está em centímetros. 57 quilômetros é igual a 5.700.000 centímetros. A escala não é o comprimento do desenho dividido pelo comprimento real, ou seja, a escala é a razão do comprimento do desenho pelo comprimento real. Nós vamos colocar aqui, ó, comprimento do desenho, 0,6. Comprimento real, 5.700.000. Nós podemos fazer de outras maneiras isso aqui, tá? Não é só essa maneira, não. Eu coloquei essa aqui como maneira mais fácil de vocês visualizarem. Quem são 6 décimos? 6 dividido por 10, sobre 5.700.000. Divisão de frações. Conserva a primeira fração. Ao invés de dividir, eu vou multiplicar pelo inverso de 5.700.000, ou seja, 1 sobre 5.700.000. Multiplicação de frações, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Uma vez o 6, 6. Aqui eu acrescento apenas um zero, passa a ser 57 milhões. E aqui eu posso simplificar por 6 numerador e simplificar por 6 o denominador, chegando a 1 sobre 9.500.000. Logo, a escala usada nesse mapa foi de 1 para 9.500.000 centímetros. Como 9.500.000 centímetros equivale a 95 quilômetros, cada 1 centímetro do mapa corresponde a 95 quilômetros da distância real. Super simples, né? Bom, qual seria a outra forma de eu responder isso aqui, não utilizando todo esse processo? Eu poderia dividir tudo aqui, ó, simplificando por 0,6 e 0,6 aqui, que eu chegaria a esse mesmo valor. Gente, lembrando, a escala, sempre esse número 1 aqui, ele vai aparecer, tá? É uma dica que eu tô dando. Sempre esse 1 aqui vai ser 1 para tanto. 1 para tanto. Outro exemplo. Em 1988 foi criado o estado de Roraima, antigo território federal. Boa Vista, capital do estado, possui clima quente e úmido, com 2 estações climáticas bem definidas. A estação das chuvas de abril a setembro e o verão de outubro a março. A distância em linha reta entre Boa Vista e Brasília é de 5 centímetros, em um mapa com escala de 1 para 50 milhões. Qual a distância real em quilômetros em linha reta entre Brasília e Boa Vista? Bom, sendo a distância x a distância real, temos 1 está para 50 milhões, assim como 5 está para x. De acordo com a propriedade fundamental das proporções, nós temos multiplicação cruzada. 1 vezes o x, x. 5 vezes 50 milhões, está aqui, ó, 250 milhões de centímetros. Como 250 milhões de centímetros equivale a 2.500 quilômetros, então a distância real entre Brasília e Boa Vista em linha reta é de 2.500 quilômetros.